Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba. Neste segundo bloco, os riscos das altas temperaturas para a saúde do coração. Ondas de calor cada vez mais frequentes, sensação térmica elevada e desidratação podem sobrecarregar o sistema cardiovascular e nem sempre as pessoas percebem esse risco. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário e principalmente como se proteger, eu converso agora com o Dr. André Luiz Câmara Galvão, cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Dr. André, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, obrigado, Paula. É um prazer estar aqui e ajudar nesses esclarecimentos. Já desejo um ótimo ano novo para todos nós e para os ouvintes e para vocês também. Muito obrigada, doutor. A gente está agora nesse período de altas temperaturas, né? Então surgem muitas dúvidas em relação às doenças cardiovasculares, né? Quando estamos expostos ao calor intenso, o que acontece no nosso organismo para tentar regular a temperatura corporal? Para a gente entender um pouquinho. Exatamente. Existem diversos mecanismos fisiológicos, né, que o nosso organismo promove para tentar se adaptar a esse clima assim mais extremo. A primeira coisa assim mais comum é o suor, né? O suor que elimina a tentativa de trocar calor do nosso corpo com o ambiente, elimina suor, elimina líquido e pela própria respiração, pela própria temperatura que o nosso corpo exala, vai tentar equilibrar a temperatura do nosso organismo, né? Manter a temperatura do nosso organismo estável. Por conta disso também acontece o que a gente chama de vasodilatação, né? Os vasos sanguíneos da pele e dos músculos se dilatam para justamente tentar compensar e exalar essa temperatura mais alta do nosso organismo. E entre outros fatores que acontecem por decorrência dessas adaptações, né? Então o nosso organismo começa a perder líquido, a nossa pressão arterial oscila, os batimentos cardíacos aumentam, uma série de mecanismos que acontecem em função da temperatura. Perfeito, então o que acaba acontecendo exigindo mais do coração. Exatamente, né? O coração muitas vezes tem que trabalhar mais para compensar essas coisas. Muitas pessoas sentem tontura, cansaço, queda de pressão nos dias muito quentes, né? Isso já é um sinal de que o coração está trabalhando a mais? Sem dúvida, é um sinal e é também já uma consequência, porque perda de líquido no nosso organismo, vasodilatação, a dilatação dos vasos sanguíneos, das veias e das artérias, tudo isso faz oscilar a pressão. Nosso coração muitas vezes tem que acelerar mais e, por consequência, nosso sistema nervoso autônomo secreta mais hormônios tipo adrenalina, catecolaminas, que estimulam os batimentos cardíacos, e isso pode levar, em alguns casos, a problemas de arritmias cardíacas. As tonturas significam que a pressão arterial está oscilando, né? Não dá para dizer que é sempre por isso, claro, mas é um sinal, muitas vezes, que as pessoas sentem, e é um sinal que a pressão está oscilando. Aí entra um ponto interessante. A pressão, por estar às vezes mais baixa, não quer dizer que seja uma coisa também boa, né? Pode funcionar bem para muitas pessoas, mas as pessoas não devem se basear apenas nisso para achar que estão bem, né? A oscilação de pressão muitas vezes pode causar alguns problemas, né? E as quedas de pressão, principalmente nos idosos, pode levar assim, a desmaios, a problemas circulatórios mais sérios, né? Então é importante observar, né? Principalmente os familiares, que os idosos acabam tomando menos água, né? E no verão desidratam mais, então já é um sinal de alerta até para fazer uma revisão com cardiologista, né, doutor André? Isso é bem importante. Sem dúvida, né? Tomam menos água, muitas vezes já tomam medicações, né, diuréticos e outras medicações, e isso merece uma atenção especial, porque não é simplesmente a gente reduzir os remédios ou suspender a medicação. Esse é um ponto interessante a gente comentar, porque muitas pessoas acham que no verão, porque a pressão pode baixar um pouco mais, reduzem por conta seus medicamentos sem ter uma orientação adequada. Isso pode levar a alguns problemas mais sérios, né? Com certeza. Oscilações bruscas, né, doutor André? Isso tem que ser observado. Exatamente.
E em relação, assim, a pessoas que são aparentemente saudáveis, né? Pessoas mais jovens, que praticam esportes, principalmente beach tênis, agora na praia, no verão, correm e acabam achando que isso é tranquilo, assim, desidratar e tal, não repõe. Como é que é esse impacto para o coração das pessoas jovens? Exatamente. As pessoas mais saudáveis, claro que não tem, assim, um impacto tão grande, mas o que acontece? Com o calor extremo, que a gente chama, principalmente calor acima de 30, 35 graus, né, que é comum a gente ter, né, principalmente durante o dia, o esporte e ao ar livre, nessas condições, merece um pouco de atenção. A hidratação é fundamental, a gente tem que estar muito bem hidratado antes de começar a atividade física e fazer pausas para se hidratar durante a atividade física. E reconhecer alguns sinais, assim, mesmo que a pessoa seja saudável, a gente tem que ter a ideia de que o rendimento físico não é o mesmo da temperatura, quando a pessoa está com uma temperatura amena, né, de 20 a 30 graus, por exemplo. O rendimento tende a cair, a pessoa tende a ficar mais cansada e a pessoa não deve querer se superar nesses momentos, né, porque a gente tem que fazer atividade física sabendo que o rendimento é um pouco menor. E a hidratação, principalmente a hidratação com eletrólitos, se possível usar aqueles isotônicos que a gente chama, né? É um pouco melhor quando as temperaturas sobem muito, né? Quando a gente sua muito, quando a gente perde muito líquido. Mas se não for com isotônico, pode ser com água mesmo também, né? Perfeito. O que é recomendado? O que é preconizado? Então, para os atletas, né? Atletas de alto rendimento. Alto rendimento, isso aí é recomendável a pessoa se hidratar com algum isotônico, com algum líquido que tenha eletrólitos, né? Sódio, potássio, etc. E para os atletas assim recreativos, pode ser com água mesmo, claro, mas o mais importante é estar bem hidratado, né? Reconhecer quando os batimentos cardíacos estão muito acelerados, também isso é outra coisa interessante. Saber se por acaso os batimentos mudaram um pouco o padrão. Às vezes a pessoa sente palpitações, sente que o coração está batendo um pouco forte demais. Exatamente, isso é um sinal de que pode não estar tudo bem, né? Então a gente tem que estar até para quem corre, né? Principalmente os corredores aí no verão, acabam descuidando disso. Com certeza. Procurar fazer em horários diferentes, né? Estão acostumados, de repente, no Exatamente. O ideal é realmente nas primeiras horas da manhã, né? Quando a temperatura é mais amena, ou no final do dia. Tem um outro, especificamente nesses atletas assim, de alto rendimento, quando é importante ter uma ideia também da umidade do ar, né? Quando o ar está muito mais úmido e o clima está muito quente, a temperatura está muito alta, isso é ruim, né, para o nosso organismo, porque o nosso organismo não consegue trocar calor com o ambiente. Então, quando o corpo precisa exalar calor, o ambiente tem a temperatura mais alta do que o nosso organismo, muitas vezes. Por exemplo, se a temperatura ambiente está a 38 graus, o nosso organismo tem a temperatura média de 37, 36, 37 graus. Então, o nosso organismo não consegue botar calor para fora. Imagina temperaturas acima de 40. Exatamente. E quando o ar está muito úmido, né, principalmente acima de 60%, 70% de umidade, isso piora, porque a gente não consegue também trocar umidade com o ambiente. Então, o nosso organismo tende a reter muito calor, tende a ficar com uma temperatura muito alta, e isso pode ser perigoso, realmente, né? Isso também em relação a temperaturas extremas e também a secura, né? Um ambiente mais seco. Mas quando o ambiente está mais seco, a gente consegue trocar mais umidade com o ambiente. E quando o ambiente está mais úmido, com o calor junto, né? Isso pode ser perigoso para o nosso organismo. É importante a gente ter uma ideia, né? Ter uma ideia, exato, porque a tendência é achar que está muito seco. Exato. E é mais maléfico, né? A gente quando está mais seco, a gente precisa mais água, claro, né? Mas a questão de aumentar a temperatura corporal ficar mais alta, né? Às vezes com a umidade é pior. Com essa troca que não existe, né? Exatamente. E esse sangue mais viscoso, né? Que se fala, realmente aumenta o risco de trombose, infarto e AVC? Então, né? Isso é principalmente verdade para as pessoas que têm algum problema de saúde, doenças crônicas, né? Que já são cardiopatas ou que já têm algum problema circulatório. O que acontece? Com a desidratação, né, existe uma hemoconcentração, né, o nosso sangue fica mais concentrado, certo? Quando a gente não repõe, quando a gente não se hidrata.
Então, existe realmente uma concentração maior, uma viscosidade maior do nosso sangue. Fica mais aglutinado, doutor? Isso. E isso, no calor, o que acontece ainda? Com a vasodilatação, com os vasos se dilatando mais, a pressão cai mais ainda. E isso, com o sangue mais viscoso, a circulação fica mais prejudicada. Então, uma série de mecanismos que vão propiciar um problema circulatório, ou seja, um infarto, seja um derrame cerebral, um AVC, né? Então, existem várias coisas que podem acontecer a partir daí. E como o senhor comentou, doutor André, existe esse perfil de pessoas que precisa ter ainda mais cuidado com a hidratação durante o calor intenso, né? Que seriam os idosos e eu imagino as crianças também. Também, com certeza, né? E também, principalmente, as pessoas que já têm alguma doença, né? Então, pessoas que já tiveram infarto, derrame, hipertensos, né, diabéticos, pessoas com doença renal, tá, pessoas que obesidade, pessoas que uma série de condições clínicas assim que exigem um cuidado maior com a hidratação, com seus medicamentos, claro. E um controle melhor assim da pressão arterial nessas fases assim, né, nesses períodos. Então, pessoas que já tiveram infarto, por exemplo, né, tem que ter um cuidado melhor com a sua pressão, com saberem reconhecer os sinais assim de que alguma coisa não está bem, né? Claro. Uma outra coisa, falando nessa questão de pessoas que já tiveram algum problema, né, que acontece no verão, muitas pessoas saem para o veraneio, viajam, né, vão para a praia, e isso às vezes é um ponto que a pessoa está feliz, está contente, acha que está bem, e muitas vezes não dá uma atenção especial para o seu tratamento, né, para os seus medicamentos. A gente vê, às vezes a pessoa vai para a praia e não leva os medicamentos. Acha que está liberada, está de férias. Isso. A falsa sensação. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito importante, a gente saber dar a mesma atenção, né, para a sua doença, para o seu tratamento, né, e para os seus medicamentos e fazer algum ajuste quando fala com o seu médico. Isso é importantíssimo. O ajuste é Exatamente. Imprescindível, né? Exatamente. Deveria ser aquele check-up antes de ir também para a praia e de ir para as férias. Exatamente. Né? Isso o risco de doenças também, em função da questão alimentar, infecção alimentar, diarreias, desidratação. Tudo isso acontece mais no verão, é verdade. Exato. Verdade. Tem alguns pontos assim bem interessantes, né, bem importantes, porque também, né, quando a pessoa está fora do seu ambiente, sua cidade, na praia, etc., saber reconhecer os sinais de alerta de algum problema agudo, né, ou um AVC, ou um infarto, ou uma arritmia, a gente sabe que o tempo para início do tratamento e fazer o diagnóstico é fundamental. Com certeza. Então, nesses momentos, né, no veraneio, etc., a pessoa está mais... acha que é uma coisa que vai passar, né, não dá devida importância àquele sintoma, aquela dor no peito, aquela palpitação, e vai deixando, e perde tempo, muitas vezes, né? Perde Exatamente. tempo de atendimento. E isso é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Quais seriam os principais sinais no caso do infarto? Assim, vamos dizer, a pessoa que está lá também não está mais sedentária e aí resolve virar... Sim. Né, um super atleta, Exatamente. vou caminhar, vou jogar. Compensar bola, tudo que não fez. Exatamente. Né? Quais são os sinais para essa pessoa? Opa, eu não estou bem. Exatamente. Então é muito importante a pessoa ficar atenta, né? Não só a pessoa, como os familiares. Então, dor no peito é o principal sintoma, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode ter infarto sem dor no peito, né? Então, palpitações diferentes ou uma taquicardia diferente que não cessa logo com repouso, né? Então, desmaios, tonturas fortes, né? Coisas desse tipo. E no caso de AVC, principalmente quando a pessoa tem alguma dificuldade de movimentação na perna ou do braço, ou dificuldade de fala, muitas vezes a pessoa não percebe ou não quer perceber e o familiar é que percebe, né? Perda de consciência, né? Exatamente. Todos são sinais de alerta. E justamente aí, mesmo que não seja uma coisa simples, né? Mas vale mais a pena pecar por excesso do que por falta. Né? Às vezes a pessoa acha que é uma dor muscular e pode ser um problema cardíaco, né, doutor André? Em relação às arritmias relacionadas ao calor, elas podem ser leves ou também podem representar risco de vida?
Então, as duas coisas, né? Como a gente conversou, o calor leva a um aumento de produção de adrenalina, de catecolaminas e outras substâncias, né? Por conta desses mecanismos, assim, de adaptação, de vasodilatação. E as arritmias podem ser tanto simples, assim, quanto coisas que não tenham repercussão clínica, ou arritmias mais importantes, né? Que podem levar a complicações mais adiante, ou até ser uma arritmia mais fatal se a pessoa já tem um problema mais sério prévio, né? Então, uma taquicardia que não cessa, ou uma arritmia que é mais comum, chamada fibrilação atrial, que é um problema que pode levar a derrame cerebral, pode levar a AVC. Então, são coisas que a gente muitas vezes não reconhece na hora, muitas pessoas sentem, mas não dão muita bola, né? E isso acaba sendo um fator de risco para problemas mais graves. Então, palpitações, taquicardia, principalmente quando associado a tonturas, quando associado a mal-estar, mesmo que seja passageiro, não deve ser ignorado. Exatamente. E, doutor André, quais são os exames que são preconizados até para esse check-up, para as pessoas que estão indo para a praia, e até aproveitar esse período que é mais tranquilo para fazer uma revisão? Exato. O principal é uma consulta médica, né? Isso é assim, a interação com o médico é fundamental, assim, para pessoas, o médico ter uma ideia como é que a pessoa está, né? Como é que está o condicionamento dela. Ajustar as medicações, fazer o exame físico, ver a pressão arterial, escutar o coração. E se a pessoa não fez exames recentes, fazer um eletrocardiograma, né? É o mínimo assim, que a gente que preconiza para saber se está tudo em condições assim de... Tem uma faixa etária que é mais recomendada assim, para fazer esses exames? Se a pessoa tem doença, né? Acho que já teve algum problema de saúde antes, sempre deve ir, independente da faixa etária. Se a pessoa é saudável, se faz check-ups regularmente, né? Aí depende do seu médico mesmo, do seu médico assistente, né, da orientação. Claro, mas é importante cuidar também dessa prevenção e do diagnóstico precoce. Exato, ter essa atenção, né, não deixar de lado, não esquecer da sua saúde, né. Isso é fundamental. A desidratação também aumenta a frequência cardíaca, né, e a demanda metabólica do coração. O que isso significa na prática para quem está nos ouvindo agora? Eu digo assim aos ouvintes, né, que é muito importante... A desidratação leva a oscilações de pressão, né? Então a pressão pode oscilar, pode baixar, e isso não necessariamente quer dizer que é bom. Isso merece uma avaliação, um ajuste de medicamentos, ou uma avaliação do seu médico, ou é um sinal de que a pessoa realmente precisa estar mais hidratada, né? E o coração mais acelerado, o coração trabalhando mais forte, necessita um cuidado um pouco maior, assim, da pessoa, né? E principalmente das pessoas que já tiveram problema de saúde, algum evento prévio, tipo derrame, infarto ou arritmias, né? Perfeito, até para quem está na praia, né, doutor, de repente procurar um posto de saúde. Sim, exato. Deu uma queda de pressão, tô tonto e tal, não ignorar os sinais. Exatamente, não ignorar e não suspender os medicamentos por conta própria, né? Isso é importante. Pode ser muito importante. E de repente precisa fazer uma troca, um ajuste com o médico. Isso, porque nessa mudança por conta própria, as pessoas às vezes passam para usar uma dose a menos demais, né? Ou passam a suspender um medicamento que é mais importante para prevenir o infarto. Então, pode ser uma coisa perigosa, né? Para quem já tem doença cardíaca, agora especificando aqui para quem já tem esse problema, né? Como insuficiência cardíaca, hipertensão ou histórico de infarto, o calor representa um risco ainda maior, como o senhor já tinha colocado. Exatamente. Né? Para a insuficiência cardíaca, né, existe um risco maior ainda, porque o que acontece? Na insuficiência cardíaca, o nosso coração tem uma deficiência já estabelecida, né? O coração não consegue ter uma força normal para suprir as demandas do dia a dia. E claro, com a medicação, com o tratamento, isso permanece estável. E quando a gente tem quando muda o clima, quando a gente vai para uma atividade física, as pessoas que têm insuficiência cardíaca precisam estar bem cientes e reconhecer bem os seus limites. E mais importante ainda, esses cuidados com a hidratação, com a própria alimentação também, né? E nos ajustes dos medicamentos. A insuficiência cardíaca pode ser um problema sério quando a pessoa é submetida a temperaturas mais extremas, né? Porque a desidratação pode levar mais a mais taquicardia, mais arritmias,
num coração que já é predisponente a isso, né? Sim, a pessoa fica mais exposta a esses riscos, né? Isso. E existe uma quantidade mínima de água recomendada ou isso varia de pessoa para pessoa? Que tem um cálculo, né? Que se fala. Exato, varia de acordo com o peso, né, da estatura da pessoa, mas em torno assim de uma pessoa de 70 quilos mais ou menos, né, 2,5 litros por dia é o recomendado. Quando está numa situação de mais calor extremo, o que acontece? A pessoa perde mais líquido, sua mais e perde mais líquido pela própria respiração. Então, Perfeito. A pessoa deve ingerir mais água. Com certeza. Ficar em ambientes mais frescos, evitar a exposição ao sol nos horários de pico, isso realmente faz a diferença? Sem dúvida, né? Também a gente sabe que, principalmente as pessoas que têm já alguma doença, né? E tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, né? A pessoa deve se preservar, né? Nesse período, né? E principalmente quando a temperatura está muito extrema, acima de 35 a 40 graus, as pessoas que têm alguma doença devem se preservar, devem evitar de sair na rua nesses momentos, né, nesses horários assim de mais pico de calor, né, e ficarem bem hidratadas, muito mais cuidado quanto a isso, né? Claro, e é importante a gente destacar aqui que a gente não está demonizando essa questão de fazer os exercícios físicos, né, atividades físicas, mas desde que sejam em horários recomendados. Exatamente. E a pessoa ficar atenta a alguns sinais assim de que está se exercitando um pouco demais, assim, está passando, porque o rendimento também é menor, né? A pessoa sabe que os limites durante o calor extremo podem ser um pouco menores. Então tem que ficar atento a esses sinais, assim, Perfeito. De câimbras, tonturas, náuseas. A questão das câimbras, muitas pessoas não associam, acham que a câimbra, eu estou tendo porque eu estou caminhando, é uma coisa que até pode ser normal em alguns momentos, mas quando é que essa câimbra pode ser observada como algo mais grave? Quando a pessoa faz atividade física, por exemplo, de rotina, né, a pessoa tem já o seu conhecimento, assim, de que a partir de determinado limite, né, começa a ter câimbras e isso pode ser o limite da pessoa. E às vezes a pessoa, no calor mais extremo, vai fazer uma atividade física e com menos carga, com menos atividade, já começa a sentir alguns problemas. Então esse é um sinal de que a pessoa deve ter o seu limite ali, né? Outros sinais assim que importantes, tonturas, náuseas e vômitos, são sinais de que a pessoa está ultrapassando o seu limite de atividade física, né? E pode estar começando uma exaustão aí, né? Com certeza, doutor André. Agora me veio também as pessoas que estão viajando de avião para baixo e para cima, troca de voos e tal. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Porque fica muitas horas também sentada, né? Ali, a questão do risco de trombose. Sim, não, isso com certeza, assim, é bem estabelecido, né? Existe esse risco, principalmente em pessoas que são predispostas, né? Existem algumas evidências de que usar meia compressiva pode ajudar, mas o principal é movimentação, né? A cada 3 horas caminhar um pouco, a cada 2 a 3 horas levantar, mexer as pernas, caminhar um pouco. Isso é o principal fator assim preventivo para esse tipo de problema. E nas viagens, assim, digamos, pessoas que vão para um lugar frio, para um lugar mais quente, né? É muito comum a pessoa também se exaltar, ficar eufórica. E muitas vezes a pessoa tem que dar um tempo para o organismo se adaptar, né? Ao clima, a mudança climática. Então, por exemplo, quando entra um clima muito quente, o organismo leva em torno de uma semana até se adaptar àquele clima. É a mesma coisa quando o jogador de futebol vai jogar na altitude, né? Exato. Tem que ter um tempo para o organismo se adaptar àquilo, né? E doutor André, em relação a vacinas, até a gente, para lembrar essa questão das vacinas relacionada à questão dos problemas cardíacos, de prevenção e tal, o que ajuda a fazer? Que tipo de vacina seria interessante as pessoas fazerem? Existe um protocolo, já uma diretriz, né, para isso, né, que recomenda assim, uma série de vacinas, assim, principalmente para as pessoas que são cardiopatas, né, que têm doença cardíaca, né, vacinas para pneumonia, vacinas para gripe, é uma coisa que é bem estabelecida, vacina para herpes zoster. Então, uma série de recomendações que já são bem estabelecidas, principalmente para o cardiopata, né? Uma outra coisa que é importante pontuar quanto à hidratação, agora falando, eu me lembrei disso, que a bebida alcoólica é pior, né? Exatamente, a gente vai às vezes querer se hidratar com
tomar uma bebida alcoólica, uma cerveja, uma coisa assim. Isso só piora, né? Então, hidratação é realmente a água, os líquidos que tenham eletrólitos, né? Bebida alcoólica vai causar mais diurese, vai causar mais perda de líquido no organismo, vai acelerar mais o coração e causar mais arritmias. Então tem que ter esse cuidado também. Então o pessoal na beira da praia aí, só com a caipirinha, cerveja, acha que está se hidratando. O próprio chimarrão, né, doutor? Sim, o chimarrão, o que acontece? É quente, né? E a gente acaba não resfriando o nosso organismo, né? Então... também tem esse cuidado. E a questão dos energéticos, eu até gostaria que o senhor comentasse, os riscos cardíacos. Os energéticos têm assim, uma carga de calórica muito alta, né? E isso tem muito sódio também. Então, mas principalmente a carga de glicose calórica, isso é prejudicial, né? Então, pessoas que têm uma predisposição a diabetes, tem pessoas que têm já um problema cardíaco, não devem usar energéticos nunca, né? Pessoas jovens, saudáveis, tem que ter restrições, né? Não é uma fonte de hidratação, com certeza, né? Tem muita cafeína e essa cafeína estimula e promove arritmias cardíacas, né? Então é uma situação muito assim que a indicação para energéticos é mínima ou nula, né? Evidências científicas já demonstram isso. Já demonstram que tem pessoas que podem ter problemas com energéticos. Perfeito. Doutor André, a gente está aqui chegando às considerações finais, né? Quais são as considerações finais que o senhor gostaria de deixar para quem nos ouve e muitas vezes subestima os efeitos do calor sobre a saúde do coração? Sim. Então, primeiramente, assim, é importante salientar que no verão, no calor, não existe menor risco, certo? Existe um risco considerável que pode ser semelhante ao risco do inverno, né? Algumas situações específicas pode ser um pouco menor, mas existe um risco elevado, principalmente em temperaturas extremas acima de 30, 35 graus, o risco de complicações de AVC, infarto, arritmias e outros problemas, piora da insuficiência cardíaca, isso é um risco mais alto em temperaturas extremas. Outra consideração que eu gostaria de deixar para os ouvintes é que não modifiquem seus medicamentos sem a orientação do médico. O fato de baixar mais a pressão, de ter uma queda de pressão num dia, não quer dizer que a pessoa deva suspender os remédios. Procure ligar para o médico, falar com o seu médico e pedir a orientação correta. Isso é muito importante. Perfeito. Doutor André, muito obrigada pela sua participação e por alertar e orientar nossos ouvintes sobre os cuidados com o coração em períodos de calor intenso. Obrigado, é um prazer. Eu gostaria de dizer que a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a SOCERGS, está aberta a qualquer esclarecimento, contribuição. A gente tem a obrigação de esclarecer a população, como se prevenir, como tratar melhor os seus corações. Perfeito, teremos muitos encontros aqui pela frente ao longo do ano aí, doutor. Fica o reforço, altas temperaturas não afetam apenas o conforto, mas também a saúde, especialmente a cardiovascular. Seguimos aqui no Viver Bem Guaíba, levando informação clara, responsável e que ajuda você a cuidar melhor da sua saúde. Te espero no próximo sábado. Se você perdeu algum trecho do programa, as entrevistas estarão disponíveis no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti.